remonta a um conhecimento ancestral muito antigo dos gregos que o lúdico pode curar pelo que representa de descontração, relaxamento, com que, através disso, a energia da saúde flua pelo corpo das pessoas. Vamos ver só. Há outras maneiras de se entender isso. Uma delas é através da arte-terapia. E o que é a arte-terapia? Para sabermos mais sobre isso, vamos conversar com o especialista, a arte-terapeuta Glícia Manso, que está hoje em 9 minutos. Glícia, a gente supõe que o nome já seja autoexplicativo. Arte-terapia, cura pela arte. Mas se reduz a isso, é isso? Não, reduz não, porque não é pouca coisa não. É muita coisa curar. Mas é isso, arte-terapia cura pela arte? Antes de eu responder a sua pergunta, eu queria agradecer o seu convite. Ah, imagina. Né? Então, Isaac, sim uma terapia através da expressão artística, toda a expressão artística, né? Não só as artes plásticas. Mas não é só isso, vai para além disso. Até as pessoas se espantam quando vai buscar a formação e que vê que tem tanta coisa para dar conta, tanta coisa para estudar. Né? E principalmente que o curso é tão prático, né? Que você tem que experimentar até para poder ver a veracidade desse método. Uhum. A maior parte das terapias, elas lidam muito com a oralidade, né? Com a fala, com o discurso, através do discurso, que por uma abordagem ou outra se identifica um processo de cura. Na arte-terapia, então, ela está na capacidade de expressar uma subjetividade, é isso? Sim, a arte-terapia, a nossa prioridade é trabalhar com o fazer. A escuta vem depois. Né? Então, através do fazer, da dança, da pintura, da escultura, a pessoa vai trabalhando as suas questões subjetivas e simbólicas. E nós, como facilitadores, vamos decodificando para essa pessoa aquilo que ela vai percebendo. Né? E então, é uma terapia que prima pelo autoconhecimento. No exercício dela, a pessoa vai tendo os insights a respeito de si mesmo, Isso. Suas percepções, suas sacadas. Exatamente. Como diz, ninguém pode curar ninguém, a pessoa pode autocurar-se. A gente, então, funciona aí como um facilitador mesmo, orientando, amparando, dando o devido acolhimento, né? E ajudando, inclusive, a pessoa, às vezes, a perceber. Às vezes a coisa é tão óbvia que a pessoa não enxerga. É necessário que alguém a faça ver. Né? E de uma maneira lúdica, prazerosa, né? Visto que a gente trabalha com várias expressões, né? A música, o psicodrama, a pintura, a modelagem, né? Os jogos. Agora, veja bem, Glícia, para além das outras faculdades, outras coisas que a arte-terapia pode prover, nos detendo inicialmente no aspecto funcional da cura, do trato da patologia. Para que tipo de abordagem de transtornos ela é prescrita e você teve testemunho ao longo desses tantos anos que você trabalha com resolutividade? Olha, eu iniciei a minha prática como arte-terapeuta junto à saúde mental. Né? Então, pessoas portadoras de transtornos psíquicos dos mais diversos. Né, dos leves, moderados, aos intensos, digamos assim, né? E o que a gente vê na clínica mesmo é que há por exemplo, eu tenho uma experiência na saúde mental, eu trabalhei um tempo no CAP Cidade, que foi uma experiência ímpar, né? Eu até escrevi sobre ela, né? Que o paciente mental, ele já tem sobre ele toda uma questão de preconceito, a própria família às vezes rejeita a pessoa com transtorno, e aí quando você vai conviver com eles, e aí eu fazendo isso com a arte-terapia, eu pude ver que havia algumas possibilidades a serem resgatadas apesar do adoecimento. E como fazer isso? Despertando a criatividade. Então, ao final de um tempo, essas pessoas que não se davam conta nem da própria existência passaram a produzir algo nas quais elas se projetavam e via, poxa, mas isso foi eu que fiz? Eu sou capaz disso? Isso é muito significativo para quem estava totalmente sem esperança, achando que a sua vida estava contida apenas na loucura, digamos assim. Né? E aí você vê depois que a pessoa sentir que ele é capaz de produzir algo, ele é capaz de aprender.
Isso é muito importante, você não tem ideia da importância disso. De trabalhar essa autoestima dessas pessoas, resgatar essa pessoa para algum ponto de interseção com a vida, digamos assim, dentro de uma certa normalidade. Ainda que a doença já tenha se cronificado e que não tenha essa cura esperada. Mas aí vai trazer essa pessoa para uma qualidade melhor de vida. Até uma qualidade melhor de tratamento. Né, que era comum, depois de um certo tempo, os pacientes, inclusive, irem para o CAPS mais bem vestidos, estavam mais entusiasmados, assim, por um certo tempo parecia até esquecer que era portador de um transtorno. E até aderir a essa medicação ficava mais fácil. Porque a pessoa via a possibilidade, não, eu tenho que ficar bom, porque, olha, está vendo, eu agora estou fazendo isso aqui, e alguns até resultar em vender o próprio produto que estava produzindo. Então, isso é bastante significativo, é algo que está para além, digamos assim, da medicação ou da psicoterapia mais usual. Em 9 minutos a gente conversa com a arteterapeuta Glícia Manso. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje a arteterapeuta Glícia Manso. Glícia, eu já acompanho um pouco do seu trabalho. Né? Eu tenho um Glícia Manso na minha parede. Isso já vai longe. Então, agora, me diga uma coisa, o que parece que te encantou muito com essa coisa da arteterapia foi que você, a partir da abordagem funcional, da abordagem estritamente terapêutica, você começou a perceber muitas outras possibilidades, né, nesse diálogo que ela tem com outros saberes. Né? Olha só, eu disse para você ainda há pouco que a arteterapia ela é essencialmente experiencial. Você tem que experimentar para que você sinta como pode uma metodologia aparentemente tão simples fazer uma devassa dentro da gente. Né? E eu comecei a arteterapia em mim mesma, na minha formação, e pude perceber que ela poderia se estender para todo tipo de pessoas. Né? E aí, quando trouxe a formação para o Espírito Santo, foi com o intuito de que as pessoas pudessem usufruir daquilo que eu experimentei. Né? E a arteterapia, o ponto principal dela, o ponto primordial dela é trabalhar na prevenção, quer dizer, evitar o adoecimento. Né? E isso é algo que a gente tem batalhado muito agora, eu digo a gente, assim, o movimento no Brasil todo da arteterapia, para que a arteterapia possa ser levada para outras frentes de trabalho, não só para as patologias, para a doença mental, mas que ela possa estar na área da educação, que ela possa estar no DST-AIDS, que ela possa estar nas comunidades, né? Uma vez que ela tem como prioridade trabalhar a prevenção. É muito interessante essa questão da profilaxia, dela como prática preventiva, né? Porque a gente tem insistido aqui com psicólogos, terapeutas, o tempo todo está se trabalhando o conserto dos efeitos, e isso parece uma frase poética, mas não é poética, porque a única maneira de escrever é assim: a sociedade está nos adoecendo, não está? A vida social está nos adoecendo, o ritmo urbano está nos deixando doentes, estressados, neuróticos, ansiosos. A gente começa a sentir falta da ansiedade. Né? Eu diria que é um pouco diferente, né? No modo de pensar. Não é a sociedade que está nos adoecendo, nós estamos tornando-nos uma sociedade adoecida. Né? Porque, mas é uma patologia aí, não é? Com certeza, com certeza. E aí, como a arteterapia trabalha no autoconhecimento, no resgate da autoestima, no estímulo à criatividade, com a percepção de si e do outro, você tem, então, o antídoto em você mesmo para mudar o seu comportamento, para transformar a sua vida. Se você não pode modificar totalmente, mas pode minimizar, né? E, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor. Né? Uhum. Agora, tem padrões também hoje ditos civilizatórios que estão assim, conspirando permanentemente conosco, né? Então, talvez seja uma prática, como diz você, uma prática preventiva. Por exemplo, a questão nossa com o consumo. Está complicado isso, né? Isso, consumo. A descartabilidade das relações
acaba uma relação, troca por outra, mas se percebe que você vai navegando, trocando vazios e aquele buracão continua no peito. Continua, exatamente. E aí tem esse tipo de adoecimento que não é necessariamente, digamos assim, não existe um nome ainda talvez patológico para ele, mas que já é presente, é recorrente, é constante e é verdadeiro. Né? Até as comunicações agora, as pessoas preferem mais se comunicar virtualmente do que diretamente. Né? Então, isso com o tempo, as relações descartáveis, enfim. A sociedade imediatismo de consumo, que é a nossa, tem trago muito adoecimento. E soma isso às mudanças vertiginosas que fazem a gente ficar um pouco sem referência, né? Exatamente. Novas configurações familiares, novos valores, né? Exatamente. A crise de identidade, o não pertencimento, né? O consumismo exacerbado, coisas da nossa vida hoje que já estão mostrando a conta. Eu tive, por analogia, uma experiência, já foi relatada para você há um tempo, alguns anos já, que me deu assim, uma percepção de como é que deve funcionar isso. Essa coisa do lidar com a arte também tem muito a ver com lidar com o belo, né? Com bonito, né? Exatamente. Tem a ver, não tem? Sendo que na arte-terapia a gente não leva em consideração essa questão estética. Sim. Né? Porque sim. é a livre expressão. É como a pessoa se expressa, né? E aí ele vai fazer aquilo que naquele momento o deixar mais tranquilo ou que o fizer extravasar. Né? Então, não necessariamente para produzir nada, embora possa acontecer até de sair aí desse exercício arte-terapêutico habilidades muito criativas. Isso é que eu entendo, eu acho que de uma certa maneira isso refina a sensibilidade que está se embotando de nós todos. E a sensibilidade aguça para nós as cores e as formas do mundo todo. Você passa a perceber as coisas da melhor maneira. A arte-terapia trabalha no sentimento, né? Na humanização, no resgate. Essa experiência da Mescan, o que a Mescan está querendo fazer com a arte-terapia? Sim, a Mescan nos procurou, nós, estou falando em nome do Instituto Fênix, né? Porque nós temos um projeto social na Santa Casa, que é a Arte na Casa, Saúde na Vida, onde a gente está trabalhando com a enfermagem, sensibilização, humanização, não só no trato com o paciente, mas no tratar-se. Né? Você não pode tratar do outro se você não se trata. Né? E aí, como já existe no Brasil, em Recife, dentro do curso de medicina, arte-terapia como disciplina para a humanização, a Mescan nos procurou também, primando por essa iniciativa para a sua formação médica. E nós estamos já conversando sobre isso e estamos aplaudindo muito se essa iniciativa realmente foi efetivada. Ou seja, os médicos são mais do que técnicos que conhecem bulas de remédio e identificam de sintomas através de exames, passam a ter uma maior sensibilidade. Exatamente. Um resgate, né? Porque antigamente, por exemplo, o médico era o médico da família. Né? Ele, inclusive, ia a domicílio, né? E as coisas foram se perdendo e eu acho que todos têm a ganhar. Agradeço muito, Glícia, sua presença hoje aqui no nosso 9 Minutos. Pois é. Antes de encerrar, eu queria, então, pedir a você para estar falando aqui que nós vamos sediar o Congresso de 2014. Parabéns. Parabéns. A arte-terapia. Quantas pessoas imprevisíveis? O 6º Congresso nós tivemos 758 pessoas, né? E provavelmente vamos ou passar desse número ou manter esse número. O pessoal ficou muito entusiasmado em Natal, no último Congresso, quando elegeu o Congresso aqui para 2011, Arte-terapia, Serviço da Vida, Diálogos e Conexões entre Saberes, né? E aí eu queria aproveitar também para fazer um convite. Dia 21 de março nós vamos estar fazendo uma palestra sobre a arte-terapia e seus diversos contextos de atuação. Quem se interessar pode ligar para o número que está aparecendo no vídeo, né, para poder reservar. Essa palestra vai ser às 19 horas, numa quinta-feira, no dia 21 de março. E fazer um pedido também para o novo governante municipal, que possa empossar os arteterapeutas que já foram concursados e já foram aprovados, que estão esperando, que ele vai ter bons apoiadores nessa política de autodrogas, em todas as frentes de saúde do município. Muito obrigada. É com o senhor, prefeito. Em 9 minutos, hoje a presença da arteterapeuta Glícia Manso. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto.
a